Bom dia, hoje é quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Vamos para a nossa meditação lado a lado com Jesus. Como alcançar a unidade em Cristo Jesus? Nosso texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 17, versos 20 e 21. Nos diz: Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O dicionário define a palavra unidade como único, como união também. Com o tempo de convivência, a união de duas pessoas ou um grupo se torna tão forte que acabam como se fosse uma só pessoa em pensamento e atitude. Como é difícil em nossos dias alcançarmos uma unidade em qualquer coisa que seja. Se é numa empresa, todos trabalham com um único objetivo, mas muitas vezes a unidade é comprometida porque cada um quer puxar para um lado, e aí não se chega a um denominador comum. Na igreja também às vezes percebemos esse tipo de comportamento. Alguns puxando para um lado, outros puxando para o outro, e às vezes a igreja não consegue atingir o seu propósito por causa de uma desunião, por linhas de pensamentos distintas. O que Jesus está propondo no texto de hoje, no Evangelho de João, é a unidade. Jesus, ao longo do seu ministério, desenvolveu uma amizade tão grande com os discípulos que eles formaram um grupo sólido, uma união. É verdade que a princípio cada um pensava diferente, mas com o tempo, com os ensinamentos de Cristo, esses apóstolos começaram a entender qual era a mensagem de Jesus. E não entenderam por completo, mas conseguiram ter uma unidade, uma união entre si. Jesus, no texto de hoje, faz um apelo, dizendo: Não peço somente por estes, por aqueles que estavam com ele, os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ora, Jesus já estava pensando em você, em mim, que iríamos conhecê-lo bem lá na frente, no futuro. Jesus já estava orando por nós. Ele continua: por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Mas como assim? Como podemos, como igreja, como indivíduos, sermos únicos? E aqui ele continua: e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A escritora norte-americana Ellen White, em sua obra Ciência do Bom Viver, define a unidade da seguinte forma: a unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum deles. São um em desígnio, mente e caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. Percebe que a unidade é uma unidade de propósito. Jesus não está propondo aqui que cada um deve se anular para se alcançar uma unidade. Podemos ter as nossas características, o nosso temperamento, mas a unidade é em propósito. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, todos temos um propósito: de seguir o Mestre, de ser discípulo dele, pregar o Evangelho e se preparar para um dia morar com ele eternamente. Por isso nos reunimos na igreja, porque todos ali, apesar de suas características pessoais, todos estão seguindo um único propósito da salvação em Cristo Jesus. Essa é a unidade que Jesus espera dos seus filhos aqui na terra. É a unidade que ele tem com o Pai. Ele e o Pai são um. Não quer dizer que é uma pessoa só, são duas pessoas distintas, mas com um único propósito, com um único pensamento. E é assim que Deus espera que nós sejamos nesses últimos dias. É assim que Ele espera que a igreja dele se prepare para encontrar com Ele. Deixemos de lado gostos particulares e nos unamos em unidade em Cristo para assim vivermos em um único propósito de alcançarmos a coroa celestial que Jesus está preparando para nós. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Querido Pai, ajuda-nos a vivermos em união entre irmãos e alcançarmos a unidade em Cristo Jesus. Que possamos, como igreja, como grupos, como famílias, termos um único propósito de nos prepararmos para o grande dia da Tua volta. Nos entregamos em Tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e deixe também o seu comentário. O que você acha? Como podemos alcançar a unidade em Cristo Jesus? Deixe aqui a sua resposta. Terei a maior alegria em ler. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.